Ontem eu estava na igreja e entrou no pátio um homem de 38 anos. Ele então começou a olhar na lixeira da igreja, começou a retirar algumas garrafas, latinhas e colocou dentro de um saco de lixo. Aí eu fiquei olhando assim, observando, aí tentando entender o que Deus queria. Eu senti de Deus de me aproximar e fui falar com aquele homem. E ele me falou que tinha 2 filhos, mas a esposa o abandonou. E ele então estava morando na rua, que prometeram para ele um trabalho. E conversando com ele, ele falou que já foi da igreja e queria voltar. E ali o Espírito Santo então falou no meu coração sobre algumas coisas que eu precisava compartilhar com ele. E comecei ali com a mensagem de Deus. E uma das coisas que eu falei para ele foi o seguinte: a vida ela não é aquilo que fazem contra nós. 90% é o que você faz com aquilo que a vida ou as pessoas fizeram com você. 10% apenas é o que fizeram. Você é o responsável pela maior parte daquilo que está acontecendo na sua vida. E aí também falei com ele, olha, João, lá em Mateus capítulo 3, versículo de número 8, ele diz: produzir frutos dignos de arrependimento. E virei para ele e disse assim, olha, não espere voltar para a igreja. Você pode voltar para Jesus hoje. Porque mais importante do que voltar para a igreja é voltar para Jesus. É entregar a vida a Jesus. E disse para ele, olha, há pessoas que estão agora no hospital internadas e com um diagnóstico de morte. Porém, nós podemos sair daqui e sermos atropelados, tropeçarmos numa calçada e morrermos. Ou seja, aquela pessoa que está lá, à beira da morte, pode sair daquela situação e nós que estamos aqui podemos partir a qualquer momento. E resumindo a nossa conversa, que foi um pouquinho longa, eu virei para ele e falei assim, Jesus quer mudar a sua vida. E Ele quer mudar agora, só depende de você. Tome a decisão. E ali no pátio da igreja, eu tive a oportunidade de levar aquele homem que já havia estado nos caminhos de Deus, pude levá-lo a Cristo novamente. Ele fez a oração, ele reconheceu o Senhor Jesus, pediu o socorro de Deus para que a história dele mudasse. E eu disse para ele também algo. Eu falei assim, além de tudo, que eu falei, eu disse para ele o seguinte: mais importante do que a transformação externa é a transformação interna. Eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida a partir de agora, mas eu sei o que Ele pode começar a fazer dentro de você. A mudança, a transformação acontece de dentro para fora. A mudança externa, ela é superficial, ela é inoperante. Agora, a mudança interna, ela irá reverberar em todas as áreas da nossa vida. Se ele de fato, ali, fez de coração aquela oração, aceitou o Senhor Jesus novamente, eu creio que Deus vai mudar a história daquele homem. E assim também eu estendo o convite a você. Ontem eu pude levar aquela alma a Cristo. Mas será que você, se morresse hoje, você tem certeza da sua salvação? Eu não estou aqui para trazer uma mensagem de terror, de pânico, mas é uma mensagem real, é uma mensagem verdadeira. Porque todos nós estamos aqui e amanhã poderemos não estar. E amanhã talvez não estaremos. Quem sabe é Deus. Há pessoas que ficam adiando a decisão. Muitos até dizem, como esse homem, eu vou voltar para a igreja. E eu falei, não espere voltar para a igreja para se entregar a Jesus. Não espere ir a uma igreja. E ele estava no pátio da igreja. Ou seja, ele estava no local que Deus queria que ele estivesse para que eu pudesse falar com ele, para que ele se quebrantasse e Deus então pudesse transformar aquela vida. Só que agora eu estou aqui, compartilhando essa história com você, de um homem que sofreu muito, que ouviu muitas coisas, que decepcionou muitas pessoas, que teve uma história que poderia ter sido uma história de sucesso, uma história feliz, uma família feliz, mas por causa das suas escolhas erradas, ele estava morando na rua. Repito, não é o que a vida faz ou o que as pessoas fazem conosco. Isso representa apenas 10%. Agora, 90% é o que você faz com aquilo que a vida e as pessoas fizeram com você. Há pessoas que escolheram se tornar vítimas e ficam se vitimizando. Essa vitimização não vai resolver nada. Essa autocomiseração também não irá trazer benefícios. O que resolve é entender que eu preciso ter um encontro, uma experiência com Deus. Não com uma igreja, porque há pessoas que já disseram, eu já me decepcionei com muitas igrejas. Então está na hora de você ter um encontro com Deus para que a experiência com Ele mude, transforme a sua história. Deus me trouxe aqui para isso. Eu quero fazer uma oração por você. Eu quero levar você a Cristo. Você pode dizer que já
praticou muitos pecados, que talvez se afastou, mas o importante não é o que você fez, o importante é o que você vai fazer agora. Eu disse para aquele homem isso também. Eu não sei o que você fez ou deixou de fazer. O importante é o que você vai fazer a partir de hoje. O importante é a decisão que você vai tomar hoje. Você deve lembrar, se você conhece a palavra de Deus, da história de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, ele resolveu dar metade dos bens aos pobres. E aqueles que ele defraudou, ele disse, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus, na mesma hora, virou e disse, hoje houve salvação nessa casa. Ele defraudou muitas pessoas, mas a partir daquele momento, ele ainda não havia restituído ninguém, mas ele tomou a decisão e Jesus viu o coração de Zaqueu. Jesus, ele vê o seu coração, ele sonda o seu coração. Há pessoas que já fizeram muitas coisas erradas no passado, até sem intenção, porque há pessoas que elas se enganam, ou seja, elas achavam que estavam fazendo algo certo, mas se enganaram. A intenção era boa, mas a atitude foi errada. E Deus agora ele quer saber o que você vai fazer para mudar essa situação. Você vai produzir a partir de hoje frutos dignos de arrependimento ou vai continuar no erro? Ah, mas eu menti, eu enganei, eu adulterei, eu matei, eu furtei, eu roubei, eu me prostituí, eu forniquei. O que você fez? Eu não sei. E não estou aqui preocupado com aquilo que você fez ou deixou de fazer, porque todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores. Uns, como eu, são pecadores arrependidos. Talvez a minha diferença para você é que eu já me arrependi e a cada dia que peco me arrependo novamente. E se você hoje quiser mudar a sua história, se você hoje estiver disposto a se arrepender, a palavra do Senhor diz, lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Vamos fazer um concerto com Deus hoje? Você pode entregar a sua vida para Jesus ou você pode fazer um concerto com Ele hoje. E eu sou ministro do Evangelho e estou em pleno exercício do meu ministério e posso levar você a Cristo. Vamos orar? Meu Deus querido e amado, assim como ontem eu tive uma experiência de levar um homem de 38 anos aos pés do Senhor, que retornou para o Senhor. Eu não sei, meu Deus, o que o Senhor já está fazendo na vida daquele homem, mas eu sei que se ele fez, se ele tomou aquela decisão de coração, a vida dele já está sendo transformada. E agora é com esse irmão, com essa irmã, que agora se arrepende dos seus pecados, que deseja ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor e uma experiência inigualável. Ou para essa pessoa que já teve experiências no passado, que já esteve na tua casa e na tua presença, mas que por um motivo ou outro, eu não sei, se afastou do Senhor, se distanciou da tua presença, perdeu o foco no meio do caminho, mas que agora se arrepende e deseja voltar. Pai, perdoa-lhes. Pai, em nome de Jesus, recebe essas vidas, meu Deus, e cuida dessas vidas, Senhor. Ajuda essas pessoas a prosseguirem na tua presença e no teu caminho, que elas nunca mais venham se afastar, se desviar do teu caminho, e aquelas que estão aceitando hoje, que nunca se desviem, assim como eu, há mais de 24 anos tomei a decisão e desde então nunca me desviei. Já tive momentos de altos e baixos, já tive momentos de batalhas, de frieza, mas nunca eu me afastei. Que essa pessoa também não se afaste de ti, mas ela continue com o Senhor, tanto ela que está aceitando como aquela que está retornando, que elas permaneçam contigo até o seu retorno, até a volta de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Bom, que Deus te abençoe. Viva uma nova história a partir de hoje. Respire bem fundo. Agora só depende de você e Deus. Produza frutos dignos de arrependimento. Quando você sentir o desânimo, quando você se sentir fraco, peça ajuda ao Senhor. Diga para Ele, Jesus, eu não quero parar, eu não quero desanimar. Me ajuda a prosseguir. E com certeza Ele irá lhe ajudar. Fique na paz, que Deus te abençoe. Uma ótima tarde para você, em nome de Jesus.